Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast do Bola Amarela. Estamos em plena segunda semana do ATP Masters 1000 de Madrid este ano e do WTA 1000 de Madrid, do Mutua Madrid Open este ano. Primeira edição no novo formato, um formato muito semelhante àquele que estamos habituados a ver em Indian Wells e em Miami. Por isso estamos a gravar este podcast já a meio dos quartos de final. E na verdade no lado feminino já só falta mesmo conhecer uma semifinalista que à partida será Iga Swiatek. Ela está a ganhar de forma fácil à hora que gravamos este podcast. Já nas meias finais femininas estão a Verónica Kudermetova numa, à espera da Iga ou da Petra Martic, e depois na outra a Aryna Sabalenka, que vai defrontar a Maria Sakkari. Portanto, à partida um torneio feminino a correr mais ou menos dentro do esperado. Não é a mesma coisa exatamente que se pode dizer em relação ao torneio masculino, porque temos tido muitas surpresas. Já sabíamos que pela primeira vez em mais de 20 anos não tínhamos Djokovic nem Nadal. Também, é óbvio, não temos Federer, como é sabido. E, apesar de tudo, não se esperava talvez tantas surpresas como aquelas que temos tido. Se calhar começo por aí. Pedro, Carlos Alcaraz está nas meias finais, está a convencer depois de um início muito duro, em que ia, na verdade, perdendo logo no seu primeiro encontro, mas tirando ele e Stefanos Tsitsipas, que aparentemente estão a caminho da reedição da final de Barcelona em Madrid, a verdade é que tudo o resto tem sido uma enorme surpresa, com muitas histórias, 2 lucky losers nos quartos de final, é incrível. Tem sido um torneio de facto louco no que diz respeito ao ténis masculino, com muitas surpresas. E disseste bem, o Alcaraz agora está a convencer, mas ele não esteve de todo longe. Ele próprio diz que aqueles pontos de break que o Ruusuvuori teve no segundo set acabaram quase por ser match points, porque não seria, tendo em conta esse início de encontro, não seria nada escandaloso agora estarmos sem Alcaraz também nesta fase da competição. Como disseste, ele e Tsitsipas são os claros favoritos a chegar à final, se bem que já houve tanta surpresa que já não consigo dizer que vai acontecer exatamente isso, e já não ficava de todo surpreendido se o Tsitsipas perdesse com o Jan-Lennard Struff, um de 2 lucky losers nos quartos de final. Nunca aconteceu na história de torneios Masters 1000 haver 2 jogadores lucky losers nesta fase de um torneio, o que mostra também de facto o equilíbrio que se tem vivido aqui. Também já houve 11 terceiros sets a serem resolvidos em tie-break, também é o recorde absoluto de um torneio Masters 1000. Portanto, mostra de facto também, e vem provar cada vez mais, que este Masters 1000 de Madrid é o torneio desta categoria que acaba por ser mais propício a surpresas, por causa da questão da altitude, de haver alguns jogadores que se calhar ainda não estão completamente na forma para em terra batida, mas que também, se calhar já é aqui um outro tema de conversa. Eu acho que não é grande indicador para o que vai acontecer em Roland Garros. Obviamente começa-se logo a pensar no que é que pode acontecer, mas são condições tão específicas que eu acho que não dá para tirar grandes conclusões. Agora, há uma que se pode tirar: Alcaraz está de facto noutro patamar, e parece que já deu o clique outra vez em Madrid, parece que já está a jogar outro desporto comparando com os outros jogadores. Sim, eu concordo contigo, e eu acho que o mais impressionante ainda, e eu tenho sentido isso algumas vezes, inclusive senti isso no US Open, por exemplo, foi que eu acho que o Alcaraz nem sequer está a jogar de forma Uhum. consistente o seu melhor ténis. Por exemplo, eu acho que ele em Indian Wells e em Miami este ano jogou muito, muito, muito bem. Portanto, jogou quase sempre a um nível muito elevado e quase difícil de acompanhar. Uh, eu acho que ele ganhou Indian Wells jogando o seu melhor ténis do ano, e em Miami perdeu aquela meia-final com o Sinner, porque ali durante uns minutos não conseguiu manter o nível, e o Sinner fez um encontro incrível. Foi um Ele em encontro dos Barcelona no melhores. fim também joga muito, a final, as meias, Sim, a sim, final, sim. é verdade, mas mesmo em Barcelona eu achei que ele, Sim. houve ali um ou outro encontro. É verdade que também há que dar mérito aos adversários, mas eu lembro o encontro com o Roberto Bautista Agut não foi brilhante, o do Davidovich Fokina Também. ele podia ter perfeitamente perdido Uhum. o primeiro set, se eu não estou em erro. E aqui em Madrid é muito engraçado porque ele atropela o Alexander Zverev, e eu acho que ele nem sequer jogou o seu melhor ténis, o que de facto É assustador para os outros. faz alguma confusão. E hoje a mesma coisa, ele hoje jogou um ténis inteligente, na minha opinião, muito agarrando-se muito aos pontos, porque o Khachanov estava a jogar bem, estava a empurrá-lo muito para trás, e ele foi-se defendendo muito bem. Há ali uns pontos no segundo set incríveis, em que ele consegue defesas incríveis.
e acabou depois por, na hora certa, mentalmente, ser muito duro, meter mais uma e outra bola em corte e aproveitar que o russo acusou um bocadinho o momento na parte final. Portanto, eu acho que ele, de facto, está muito acima dos outros e ainda por cima nem sequer se está a jogar aquele ténis explosivo habitual ou não está a fazer winners de todos os lados. Agora, parece neste momento, como dizes, que está uns furos acima dos outros, um, só que os outros ainda não incluem Nadal e Djokovic, não é? Exatamente. Essa questão vai ser sempre a questão a colocar. Quando dizes que Madrid não dá bem para tirar conclusões, eu acho sempre isso, mas este ano ainda mais, porque é verdade. Muito provavelmente Carlos Alcaraz vai chegar a Roma sem derrotas em terra batida e já com 4 finais, porque ele ainda por cima ganhou um título e fez uma final. Ganhou. Penso que já me consegues ouvir. Sim, sim, sim. Sim, isto cortou. Ele ganhou um título e fez uma final já em fevereiro, mas de facto a verdade é que ele vai chegar a Roma sem ainda ter jogado um único torneio onde estão os outros dois, que oxalá parece que vão estar em Roma. Eu não sei se tu concordas comigo Hum. também nesse aspecto, ou seja, não é só a questão de Madrid ter condições específicas, é também a questão de Madrid não ter dois jogadores que à partida, esperemos nós, vão estar, Djokovic de certeza, penso eu, Nadal à partida estará tanto em Roma como em Roland Garros. Sim, nós não podemos esquecer isso, é um fator determinante, porque se calhar estamos a falar dos jogadores que têm mais armas, também em termos mentais, são os jogadores que ainda não, dos poucos que não se sentem assoberbados pelo que é o ténis de Alcaraz neste momento, e que de facto podem levar a melhor diante do espanhol, e pensando em Roland Garros, a experiência ainda faz a diferença e isso pode obviamente ter um peso muito grande e lá está, continuamos à espera do primeiro torneio, aqui especificamente em que Alcaraz e Djokovic estejam os dois a competir lá em 2023. Veremos se vai ser em Roma, esperemos que sim, tudo indica que sim. Acredito que o Alcaraz este ano não vai saltar Roma como saltou o ano passado. Mas em relação a Djokovic, tenho poucas dúvidas de que ele volte bem, até porque lá está, ele já tradicionalmente nos últimos tempos, nos últimos anos, tem demorado a arrancar em terra batida, depois em Roma já se mostra a um nível mais normal para preparar Roland Garros. Quanto ao Nadal, é uma incógnita, parece que vai jogar Roma, e eu depois aí pego um bocadinho, se bem que as declarações de Carlos Moyá é um bocadinho a sacudir a pressão de Nadal, porque há muita gente a colocar em causa o facto de ele chegar sem ritmo ou com pouco ritmo a Roland Garros. Moyá diz que é um mito que o Rafa precisa de ritmo para jogar bem em terra batida. Eu acho que é preciso um bocadinho, ainda para mais nesta idade, ele vai precisar de um bocado de ritmo. Se ele joga a Roland Garros frio, vai ser duro para ele, mediante a primeira ronda que tenha também, mas vai ter sempre aí um ascendente mental sobre toda a gente, incluindo sobre Alcaraz, porque mesmo que se tente colocar isso de parte, continua a ser um homem que ganhou um torneio do Grand Slam por 14 vezes no mesmo sítio e isso vai ter sempre um peso enorme sobre o adversário, ainda que Nadal possa estar diminuído fisicamente, eventualmente, mas é como tu dizes, eu acho que todo este domínio de Alcaraz carece ainda dessa validação que no ano passado até teve, por esta altura, quando ele derrota Djokovic e Nadal em Madrid, mas carece dessa validação agora com Djokovic e Nadal, eventualmente em Roma e depois em Roland Garros. Sim, eu concordo em relação a Nadal, só dizer quer dizer, nós não devia ser necessário dizer isto, mas eu acho sempre que é evidente que se Nadal, mesmo que jogue só com uma perna, em Roland Garros, para mim, vai ser sempre o favorito. Mas ele, o ano passado jogou mais ou menos só com um pé, por isso. E o ano passado acho que foi a maior prova disso. O ano É. passado toda a gente achava que ele ia perder nos quartos de final com o Novak Djokovic. Se bem te lembras, tinha ido a 5 sets com o Felix, não tinha ganho absolutamente nada em terra batida. Nadal, o ano passado, não Tinha, ganhou um tinha único acabado, tinha título. acabado Roma com muitas dúvidas, saiu mal contra o Shapovalov. Exatamente, ele o ano passado começou a época fortíssimo, ganhou 2 títulos, fez final de Indian Wells, ou 3 títulos, fez final depois de Indian Wells, e depois em terra batida não ganhou absolutamente nada até Roland Garros. Em Roland Garros apresentou um nível um bocadinho duvidoso na primeira semana. E depois apanhou o Djokovic nos quartos de final a jogar muito. Toda a gente, o jogo à noite, se bem te lembras, Sim, sim. grande polémica, se era à noite, se era de dia, à noite muito pior para o Nadal. E depois a final o Nadal ganhou e ganhou, atenção. Lembro-me que ele ganhou o primeiro set facilmente, no segundo set teve 2 breaks acima, perdeu o segundo set.
toda a gente pensava outra vez, agora é que ele vai por aí abaixo. Não, ganhou o terceiro e o quarto set, ganhou em 4 sets. Portanto, eu sinceramente, se Nadal se apresentar em Roland Garros, eu para mim continuo a achar que ele é favorito em relação quer ao Alcaraz, quer ao Djokovic. Agora, acho que é evidente que Carlos Alcaraz, porque estamos aqui ainda a concluir o assunto sobre ele, acho que é evidente que ele tem que partir como, como favorito, como um dos favoritos ao título e está obviamente a fazer aquilo que de melhor se espera dele nesta época terra batida, porque até ao momento tem sido para já a questão de Monte Carlo, dele não se sentir a 100% e de não ir, acabou por ser uma decisão inteligente, Não se expôs. porque acabou por não se expor e por se preparar melhor, acredito eu, para Barcelona. Em Barcelona ganhou da forma que se viu, sem perder sets. Aqui em Madrid as coisas podiam ter corrido mal, mas também não correram mal, porque ele naquele encontro contra o Emil Rossovori foi muito corajoso quando tinha que ser, e é verdade. Uhum. Ele está a perder 6-2, 3-2, enfrenta 5 pontos de break nesse jogo. Se eu não estou em erro, 4 foram winners, 2 foram serviços volley, e é aí que também se vê a diferença entre os grandes jogadores, e ele nesse aspecto já E tem uma ele aura diz que muito adora parecida. essas situações, ao contrário de outros que tremem, ele adora jogar isso. Sim, eu acho que ele aí já tem uma aura que acaba por ser muito parecida com os jogadores do Big Sim, Three, sim, sim. que é nesses momentos de aperto, ele já é um jogador dessa dimensão. E para os adversários, já é um jogador de outra dimensão. Por exemplo, esse encontro com o Emil Rossovori, a mim fez-me alguma confusão, que o Emil Rossovori no final do encontro tem ido dizer que, penso no Twitter, foi uma honra fazer parte de um encontro como este. E eu acho que isso é uma coisa, pá, que me faz alguma confusão que os jogadores digam. É verdade que Alcaraz é Alcaraz já, mas é um miúdo de 19 anos. Eu não acho normal que um jogador de 24 vá para o Twitter dizer que pá, perdi, tive quase a ganhar, perdi, mas fiquei muito feliz e foi uma honra partilhar o corte com ele. Isso eu acho que é muito daquilo que se precisa de saber sobre o Carlos Alcaraz. Os jogadores hoje em dia já ficam contentes por partilhar o corte com ele e perder por pouco. E isso é uma coisa que de facto só os grandes campeões têm. Eu acho que ele obviamente parece a caminho de lutar por Roland Garros. Agora obviamente ele nunca passou dos quartos de final lá. O ano passado perdeu nos quartos de final com Zverev. Eu Uhum. acho que o primeiro objetivo dele tem que ser chegar a uma meia final em Roland Garros, até porque só chegou a uma de Grande Slam na carreira, que foi aquele que ele ganhou, mas acho que vai ser muito interessante vê-lo a jogar à melhor de 5 sets em Paris e que os outros jogadores cheguem lá bem, mas é claro que eu acho que toda esta conversa se calhar depois vai sofrer alterações consoante aquilo que virmos em Roma, particularmente em Uhum. relação aos outros. Queria-te perguntar também, tenho a sensação, não sei se concordas, que este torneio de Madrid tem tido, para além das surpresas todas, e não sei se queres destacar alguma, mas tem tido uma série incrível, uma quantidade incrível de encontros épicos, muitos tiebreaks de terceiros sets, muitos jogadores a salvarem match points e a ganharem, a servirem para fechar e a perderem, enfim, vimos as eliminações do Fritz, do Rune, o próprio Rune que já tinha vencido um encontro em que salvou match point, enfim, muitos encontros, o próprio Zverev antes de perder com o Alcaraz teve um encontro quase perdido, ganhou. Não sei se também tens tido essa sensação e destas surpresas todas, já falaste dos dois Lucky Losers, mas temos um jogador chinês nos quartos de final Sim. de um Masters 1000 em terra batida. O que é que tens gostado mais de ver? Bem, de facto, tem sido, as surpresas são muitas, ao ponto de nós termos um encontro dos quartos de final entre o Zhang Zhizhen e o Aslan Karatsev, que nesta altura é número 121 do mundo. Isso diz tudo. E eu diria que no meio de tudo, a principal surpresa para mim, e olhando também para o percurso que ele teve, é a mesma do tenista chinês, do Zhang Zhizhen. Um jogador que ainda por cima este ano, em quadros principais ATP, não tinha ganho a rigorosamente ninguém, não tinha nenhuma vitória, e de repente, completamente do nada tem um torneio em que ganha ao Denis Shapovalov, que ganha ao Cam Norrie, que ganha ao Taylor Fritz, ainda para mais aquele cheio de drama, um encontro que parecia que ia ganhar e perder 500 vezes, e agora de repente está nos quartos de final, se calhar entrar como favorito contra o Aslan Karatsev, portanto não é descabido pensar no Zhang Zhizhen nessas meias finais. O Karatsev também tem sido uma boa história, tendo em conta o que ele tem atravessado nos últimos meses. Obviamente nós sabemos aquele ano 2021 incrível, com o Open da Austrália, vindo do nada, os títulos que ele ganhou, derrotou Novak Djokovic em Belgrado, mas que depois bateu ali um bocadinho numa parede. É bom vê-lo a jogar bom ténis também novamente e pode ser um daqueles jogadores que, que ninguém quererá ter pela frente numa primeira ronda em Roland Garros, ainda para mais a jogar desta maneira.
E eu acredito que ele tem ténis para funcionar também nas condições de Roland Garros, mas eu diria que são esses dois os que mais me surpreendem, porque é verdade que o Daniel Altmaier está nos quartos de final, mas olhamos para o percurso dele, e não é uma coisa estrondosa como esta do Zhang Zizhen. O Daniel Altmaier, estou aqui a ver, derrotou o Oscar Otte, o Yannick Hanfmann e o Jaume Munar. São três jogadores que podia apanhar num Challenger 125. Portanto, é um caminho obviamente bom, mas para mim as surpresas são de facto a do Zhang Zizhen e do Karatsev, com destaque para o Zhang Zizhen. Quanto a desilusões, já aí falaste, a principal desilusão que eu tenho, há muita gente que perdeu demasiado cedo, mas é do Holger Rune, porque eu acreditava que era aqui em Madrid que finalmente íamos ter ali um gostinho de um Alcaraz Rune nas meias finais, ainda não foi desta. Sim, é pena. Aliás, o Alcaraz tinha um quadro muito, muito exigente, a possibilidade de defrontar Rublev e Rune, dois jogadores que já ganharam títulos de terra batida este ano. A verdade é que nem um nem outro, com o Rune a perder com o Davidovich e o Rublev a perder com o Khachanov, que é um jogador que normalmente, ou com o qual o Alcaraz normalmente tinha facilidades. Desta feita já se aproximou mais, já ganhou mais do que 4 jogos no set, mas acabou de facto por abrir um bocadinho o quadro está mais aberto do que nunca, como dizias, e à partida vamos caminhar, se calhar, para uma reedição da final de Barcelona, sendo que o Tsitsipas nunca conseguiu ganhar o Alcaraz e, ao contrário do que se passou aqui com o Khachanov, cada vez parece que está mais longe de ganhar o Pois, Alcaraz. é verdade. O que vamos ver, é evidente que em altitude as coisas podem ser um pouco diferentes. É assim, se ele meter Vamos lá, 39 primeiros serviços seguidos outra vez, é um bom sim, caminho, é uma boa ajuda. aumenta as hipóteses, isso sem dúvida. Só uma pequena passagem pelo torneio feminino, já falámos das meias finais, mas também aí, e correndo o risco que eu acho que é baixo, de sermos desmentidos e da IGA perder enquanto gravamos isto, mas parece-me que estamos a caminho de uma reedição da final de Stuttgart entre Arina Sabalenka e Iga Swiatek. A Sabalenka gosta muito das condições em Madrid, já aqui ganhou, a altitude é bom para ela. A Iga nunca teve grandes resultados aqui, o ano passado nem sequer jogou a prova, mas parece que também está, apesar de já ter tido ali uma ronda em que abanou, mas parece que está a caminho de voltar a impor aquilo que costuma fazer em terra batida. Ela, dos últimos 7 torneios de terra batida que jogou, ganhou 5 e um dos que não ganhou foi aquele de Varsóvia, já depois do Wimbledon, em que ela o ano passado perdeu com o Carolina Garcia. Portanto, parece que estamos a consolidar de facto aqui uma rivalidade importante para o circuito feminino. Sim, parece-me que sim. E parece-me também com um bocadinho à semelhança do Alcaraz, sendo que aqui com o aspecto de estar toda a gente a jogar, a IGA de estar uns furos acima de toda a gente em terra batida. Em piso rápido já se percebeu que tanto a Sabalenka como a Rybakina de facto têm uma palavra a dizer e que conseguem equilibrar, e olhamos para a Race, para as ATP Finals e isso percebe-se. Mas em terra batida ainda parece claramente uns furos acima a Iga Swiatek, sendo que continuo a ficar impressionado com a Arina Sabalenka pela maneira como ela vai passando pelos encontros e o que ela faz contra a Mayar Sherif, que não era uma adversária temível, muito assustadora, mas um encontro que também estava encaminhado para correr mal, conseguiu voltar a ter essa presença mental muito calma, muito tranquila para virar o duelo. Está agora nas meias finais contra a Maria Sakkari, que chegou à 20ª final nos últimos 3 anos. Ninguém tem mais do que ela. Eventualmente terá a Iga Swiatek se confirmar a vitória contra a Petra Martic. E depois, entre surpresas, eu destacaria de facto a Martic estar nos quartos de final. Achava que seria um duelo entre a Iga e a Krejcikova. E depois fazendo aqui um resumo rápido, ficando focado aqui numa jogadora que me está a preocupar um bocadinho para Roland Garros, mesmo que lá está, sejam condições diferentes, mas a Coco Gauff, aquilo não está nada bem. E para quem vai ter uma tarefa tão importante e tão exigente em Roland Garros como de defender uma final, acho que as coisas não estão nada sorridentes e não ficaria assim tão espantado se a Coco perder numa segunda ronda de Roland Garros. A jogar assim vai ser perigoso. Sim, ela tem a particularidade de normalmente não perder contra jogadoras que estão de ranking inferior. O problema é que ela está a começar a perder com algumas jogadoras de ranking inferior. É verdade que a Paula Badosa não é uma jogadora qualquer. Claro. Agora, perder para a Paula Badosa eu acho que não é um escândalo. Acho que não se pode é perder 6-3, 6-0. Exatamente. É um bocadinho preocupante, sinceramente.
Já em Estugarda, ela foi completamente arrasada pela Anastasia Potapova, que também é uma muito boa jogadora. Mas não se pode perder 6-2, 6-2 ou 6-2, 6-3, como ela perdeu em Estugarda com a Potapova, quando em Miami tinha perdido em 3 sets e teve quase a ganhar em 2. Ou seja, as coisas não estão a correr bem. Aquela direita não é de top 10. Ela não vai ganhar absolutamente nada de relevante com aquela direita. Por isso é que ela só tem 2 títulos de 250 em torneios onde não havia ninguém de jeito. Agora é claro, depois temos sempre que olhar para o copo meio cheio. Tem 19 anos. É verdade. Mas o que é que o ténis dela melhorou desde os 15, 16? É Muito verdade, pouco, na é minha verdade, opinião. é verdade. Eu acho que ela melhorou muito pouco, evoluiu muito pouco e talvez precise de fazer uma intervenção grande naquela direita, uma transformação, como há jogadores que mudam o serviço, outros que mudam o físico. Ela vai ter que mudar a direita, porque senão a Paula Badosa perguntaram-lhe na conferência de imprensa qual foi a tua estratégia para o encontro. E ela disse meter a bola na direita. Nem é preciso com muita força. Basta meter, garantir que é na direita. Porque eu já sei que se meter a bola na direita, eu vou, na pior das hipóteses, ter troca de bola tranquila, porque ela nunca me vai agredir com a direita. E é isso que se passa em terra batida. É um bocadinho mais disfarçável, mas pelos vistos não o suficiente. E a Badosa passou completamente por cima da Coco Gauff. Está a jogar bem a Paula Badosa, mas não pode ganhar 6-3, 6-0 à Gauff, e isso parece-me preocupante. Ela este ano não ganhou um único set a uma jogadora do top 10 Pois. e raramente até equilibra. Estes últimos torneios têm sido preocupantes, E há, porque e ela há em muitas, 2020. e há muita jogadora perigosa que não vai ser cabeça de série em Roland Garros, portanto, Sim, desde cedo a sim. coisa pode ser difícil. A própria Badosa vai subir para 34, mas pode eventualmente chegar a Roland Garros fora do lote de cabeças de série. Mas sim, há muitas Olhando aqui jogadoras. rapidamente, temos aqui uma Sorana Cîrstea, a Mayar Sim, Sherif, a Sloane sim. Stephens, há muitas, a E se não Alicia for na Parks. primeira ou na segunda ronda, se não for Pois, na primeira ou na segunda ronda, ela na terceira ronda pode apanhar com essas jogadoras, com a Badosa, com a Potapova, com as jogadoras do top 30 que neste momento estão com confiança para lhe ganhar. Portanto, eu acho que ela não pode, obviamente, ela não pode entrar em pânico e pensar, eu vou perder imensos pontos em Roland Garros. Acho que ela tem que melhorar o ténis dela, sim. porque para pensar num bem maior. Também se sair do top 10, que é o mais certo que aconteça nos próximos meses, se ela sair do top 10 aos 19 anos, a mim não me parece dramático. Parece mais dramático que o ténis dela não evolua. Mas sim, acho que vai ser interessante acompanharmos a Gauff nas próximas semanas, e vai ser interessante também perceber como é que algumas jogadoras que não estiveram bem ou que não estiveram em Madrid, nomeadamente a 11 Jabeur, a Helena Rybakina, por exemplo, vão aparecer em Roma, porque a 11 Jabeur o ano passado chegou a Roland Garros como uma das grandes favoritas ao título, perdeu logo na primeira ronda, portanto tem poucos pontos a defender, mas agora não conseguiu, lesionou-se outra vez, não conseguiu defender Madrid, depois de ter feito boas semanas em Charleston e em Estugarda. A Rybakina é uma grande incógnita em relação à terra Uhum. batida, mas eu acredito que ela pode, as condições em Roland Garros têm estado rápidas nos últimos anos, eu acredito que ela pode atinar, particularmente se entrar num modo de tentar jogar o seu ténis em terra. Por exemplo, a Petra Kvitova, que é uma jogadora que também não é terra batida, já fez meias finais em Roland Garros, já fez muitas vezes quartos de final. Não me chocaria, sinceramente, que a Helena Rybakina conseguisse fazer um bom Uhum. torneio de Roland Garros. Portanto, vai ser interessante também acompanhar estes torneios, esta conclusão do torneio feminino e o torneio de Roma, em relação ao qual estaremos cá para falar para a semana. Acho que Sim. passámos mais ou menos por tudo. Obviamente, sabemos que o Nuno Borges perdeu na primeira ronda do torneio de Madrid, uma vez que falámos em relação a ele, também o João Sousa perdeu no qualifying. Entretanto, esta semana também já perderam os dois em França, mas enfim, oxalá na próxima semana possamos falar de mais resultados de relevo dos jogadores portugueses. Já sabem, voltamos na próxima semana, continuem por aí a acompanhar o nosso site nas diferentes plataformas. Até para a semana.